Fala galera, na boa ou não? Claro que tá. Acabou de fazer uma provinha da Unesp, primeira fase 2016. Vamos falar um pouquinho sobre a questão 80 de Física, na versão 4 da sua prova. Gente, não posso deixar de comentar com vocês, questão 4, nível alto, uma questão interessante, discutindo um pouco sobre gases. Gente, basicamente o que ele nos pergunta na questão é: por que o gás, o ar no topo da montanha é mais frio que na sua base? Bom, para isso a gente precisa até o texto. E aí que está a informação essencial. Ele fala que o gás, quando ele sobe, ele sofre uma expansão, ele expande rapidamente. Gente, expansão você sabe, expansão o volume aumenta, então o trabalho daquele gás é positivo, ele realizou o trabalho. Agora, aqui está o X da questão. Aqui está o ponto mais importante que eu preciso destacar com você, rapidamente. Gente, você lembra suas aulas de gases? Rapidamente, transformação adiabática, não trocou calor com o meio externo, a quantidade de calor é igual a zero, não teve troca de calor. Então, eu preferi, para falar isso com vocês, aqui, usar um gráfico, pressão por volume, gráfico de gás, você conhece? Perceba, desenhei aqui para vocês o ponto A. Ponto A, a base da montanha. Ele fala no texto que conforme vai subir na montanha, a sua pressão diminui, então ponto B, topo da montanha, pressão menor. O volume aumentou, expandiu e a temperatura diminuiu. A temperatura diminuiu, perceba, o ponto A está no mesoterma T1, uma mesoterma mais longe dos eixos, portanto temperatura maior, conforme ele se aproxima a temperatura é menor, caiu a sua temperatura. Guilherme, mas como que eu provo isso? Eu provo isso pela primeira lei da termodinâmica. Se eu pensar calor menos o trabalho, quantidade de calor, você sabe, aqui vai ser zero, transformação rápida foi adiabática. E aí, gente, pensando nessa forma, ficamos que o ΔU é igual a menos o trabalho. Esse menos é da forma, não significa que o trabalho é negativo. Inclusive, você sabe, acabamos de analisar, o trabalho ele é positivo, afinal, sofreu uma expansão. Mas você conhece, menos com mais um em produto, o sinal do ΔU vai ser negativo. Gente, ΔU negativo. Vamos analisar um pouquinho essa informação. Você sabe, o ΔU depende única e exclusivamente da variação de temperatura. Ele é proporcional ao fazinho, sinal de proporção, à variação de temperatura. Então vem comigo, ó. Se o ΔU é negativo, podemos afirmar sem dúvida que o ΔT também é negativo. Ou seja, a variação de temperatura é negativa. Portanto, a temperatura final é menor que a temperatura inicial, que é quando um delta é negativo, né, gente? Temperatura final menor do que a inicial. Então, portanto, por quê? De onde eu comecei a mostrar isso? Porque ele expandiu rapidamente, ele sofreu uma expansão adiabática, certo ou não, rapaziada? E não pergunto só isso. Além disso, qual o motivo do ar da base ser mais quente que o ar do topo? Bom, porque ele sofreu uma expansão adiabática, ele fala no texto, em regiões altas, a absorção de radiação é menor devido à superfície ser inclinada. Ficamos então com a alternativa B, que nos diz a expansão adiabática sofrida pelo ar quando sobe e a pouca irradiação recebida da superfície montanhosa próxima a ele. Rapaziada, vai na boa.